Meus queridos, chegou a hora de falarmos da famigerada bonificação e despesa indireta, ou também chamada BDI, o nosso BDI, né? Bonificação, bônus, despesas indiretas, isso tudo nós vamos falar nessa aula de orçamento. Primeiro a gente precisa entender o que é o BDI. É a taxa de benefício e despesa indireta e pode ser definido, olha essa definição do TCU, tá? Um percentual aplicado sobre o custo direto, e aqui eu digo custo direto, percentual do custo direto aplicado sobre o custo direto, e isso é direto, para chegar ao preço de venda a ser apresentado. Então o custo total é o custo direto vezes 1 mais BDI, já que BDI é uma taxa aplicada sobre CD. Então, o custo total, na verdade, é o custo direto mais 1 mais BDI, desculpa, custo direto mais BDI vezes o custo direto. Isso aqui é uma versão simplificada dessa ideia. Olha, custo total é o custo direto mais aquele percentual do custo direto que vai servir para outras coisas, que é o que a gente vai ver na sequência. O que são essas outras coisas? E o que vale lembrar, meus queridos, é que para o próprio TCU, tudo é custo direto, não existe custo indireto. Tudo é custo direto. Tudo que está na planilha é custo direto. Então, BDI aplica-se sobre o custo direto, que é tudo que está na planilha orçamentária no entendimento do TCU. Quando a gente parte para o entendimento da SINAP, quando a gente aplica esse conceito, aí existe custo direto e custo indireto. E aí aqui o que o TCU está falando era, o BDI incide sobre o custo direto. Então, custo direto em SINAP é diferente de custo indireto. Então não é todo mundo que está ali na planilha. Dentro da planilha orçamentária toda tem custo direto e custo indireto. Isso que a gente precisa ficar ligado para não errar. E aí, vamos começar a entender aqui de onde surgiu e o que serve esse BDI, né? Na verdade, olha, o decreto 7983, ele estabeleceu o seguinte, o preço global de referência, se está falando de preço, é custo mais BDI. Será o restante do custo global acrescido do valor correspondente ao BDI. E o que deve constar no BDI? O decreto fala, olha, no meu BDI eu tenho que ter, no mínimo, eu posso ter outras coisas, mas no mínimo, taxa de rateio da administração central, percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluído aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado, taxa de risco, seguro e garantia e taxa de lucro. Taxa de lucro. Então aqui, olha, rateio da administração central está aqui, ok? Percentual de tributo incidente sobre o preço do serviço, excluído aqueles de natureza. Então aqui é o nosso tributos, está aqui também, ok? Taxa de risco, né? Aqui risco ou margem de incerteza, está aqui também. Seguros, está aqui também. Garantias contratuais, está aqui também. Taxa de lucro, aqui a gente chama de margem bruta do contribuinte, de contribuição, é o nosso lucro. Está aqui também. Acrescentei aqui o quê? Custos financeiros ou despesas financeiras. Ele falou no mínimo esses. O usual são esses 7 itens aqui que compõem o BDI. Vamos falar um pouco rapidamente sobre cada um deles. Vamos lá. Administração central. Gente, quem mantém a administração central são as diversas obras que aquela empreiteira, que aquela construtora faz. Então, a administração central ela é custeada por um rateio. Cada obra paga um percentual para os custos ali para arcar com a administração central, com a sede da empresa. Despesas financeiras, meu amigo, se o cara resolve empreender e fazer ali algum serviço de engenharia, uma obra, por exemplo, ele muitas vezes pegou um financiamento, pegou um dinheiro emprestado, ou pegou o seu próprio capital e imobilizou, ele pegou e construiu, resolveu optar por aquilo. Ele teria melhores opções, será? Talvez? O custo de oportunidade, qual é o custo de oportunidade? Então eu preciso remunerar essas despesas financeiras. Por quê? Porque se você não sabe em obra pública, o cara faz e depois recebe.
Você não pode pagar antecipado. E geralmente é 30 dias ou mais para receber, porque a medição pode levar aí um tempo para ser efetivada, né? Para ter o ateste da fiscalização. Nesse período de tempo, eu estou devendo o banco, se eu peguei empréstimo. Ou eu poderia ter colocado meu dinheiro em outra coisa. Por exemplo, uma taxa Selic aí que rendesse pelo menos um tesouro Selic. E eu preciso, então, remunerar isso daí para que seja viável o serviço. Seguros e garantias. Meu amigo, no edital muitas vezes vem até 5% de garantia, tem que deixar lá. Ou seguro-garantia, ou calção, enfim, outras modalidades. Títulos da dívida pública, por exemplo. Uma garantia que eu vou deixar porque eu vou fazer a obra, né? Seria uma garantia para a administração pública. Seguro. Às vezes tem que ter seguro contra acidente, seguro contra terceiro, seguro, enfim, da obra como um todo. Está no edital muitas vezes os tipos, os seguros que eu tenho que ter. Risco. Imagina, algo, obviamente, pode ocorrer, a gente não sabe. Então tem esse risco e eu não vou conseguir depois, se acontecer, pedir esse dinheiro da administração pública. É um risco que a empresa vai ter que absorver, então tem um percentual sobre isso. Lucro. Meu amigo, não tem nenhuma empresa que não tenha objetivo de gerar lucros. E o lucro ele remunera a atividade empresarial, a atividade do construtor. Ou seja, ele tem conhecimento para executar aquilo, ele provavelmente já mostrou que ele tem capacidade técnica, já realizou outros serviços e ele topou fazer aquilo para você. Então ele tem que ter lucro. E por fim, tributos. Eu peço muita atenção nesses tributos, que é onde podem pegá-lo na hora da prova. No BDI, no caso aqui nas despesas, nós temos os tributos que incidem sobre o preço de venda. Então são tributos municipais, federais e estaduais. Quais são eles e praticamente só eles que você vai ver em prova. PIS, COFINS, ISS e CPRB. O CPRB você pode ver em alguns casos ou não, depende da folha, se ele adota uma tabela desonerada ou onerada, que seria uma forma de pagamento do INSS. Isso a gente vai falar quando nós estivermos falando de encargos sociais. Esses são os tributos que incidem sobre o preço de venda. E aí eu te pergunto, fazem parte do BDI todas essas componentes, tá? O decreto diz o seguinte, esse mesmo decreto: comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de material e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidade própria e diversas, que representem um percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. Presta atenção, li isso daqui, provavelmente você não entendeu nada. Taxa de BDI, BDI diferenciado. O que é BDI diferenciado? Se eu tenho uma obra e eu tenho algum item ali dentro que é relevante, um item que tem um impacto significativo, que está ali na curva A, se é que você me entende, na faixa A da curva ABC. Item relevante, importante e que não é viável que eu separe esse item do resto da obra e licite ele de forma separada. Mostrei que é inviável, que eu tenho que licitar isso tudo junto, só que ele é um item de simples fornecimento de equipamento. Por exemplo, uma máquina de ressonância magnética, um reservatório pré-fabricado, todos aqueles itens que têm peso relevante, possam ter peso relevante no orçamento, e que eu resolvo, por conveniência e oportunidade, licitar tudo junto na obra. O BDI daquela obra tem que ser diferente para aquele equipamento em específico. Por quê? Porque ele é de simples fornecimento, o cara vai chegar lá, me entregar e pôr lá. Ou seja, eu poderia comprar, licitar separado, eu acho isso aqui inviável, vou mandar a empresa licitar, só que a empresa especializada que vai entregar, vai chegar, entregar o equipamento de ressonância e pronto. Faz sentido eu remunerar todo o BDI, despesa financeira, lucro, impostos, tudo que a gente viu nos 7 elementos ali que compõem o BDI, faz sentido eu pagar isso tudo só para esse equipamento? O cara não teve nenhum trabalho, não teve nenhuma manufatura, ele na verdade não agregou valor nenhum àquele produto, ele chegou e está ali na obra. Isso é o BDI diferenciado. Vocês vão ver que é
sempre que possível, né, e que tenha valor significativo e que seja inviável separar, parcelar o objeto, dividir, licitar só a ressonância e depois licitar a obra. Não, cara, eu vou licitar o hospital inteiro, vai ter que me entregar, é uma licitação empreitada integral, né? Vai me entregar tudo. E aí sim é inviável, quero fazer tudo junto, mas vou, para aquele item, aplicar um BDI diferenciado, tá ok? E não o mesmo BDI que se aplica aos outros itens. Não compõem o BDI, fica de olho, não compõem o BDI. Custo diretamente relacionado ao objeto, lógico, se o custo está diretamente relacionado, ele vai estar na planilha de custos diretos, de acordo com o TCU. Se for um custo indireto, também deve constar lá na planilha, de acordo com o SINAP. Então, olha só, administração local, canteira, mobilização, desmobilização, dentre outros, não devem integrar a taxa de BDI, porque, de acordo com o TCU, são todos custos diretos. Mas o quê? Aí a gente fala, olha, mas impostos estão no BDI. Sim, estão. A gente falou lá, os que estão. E esses outros aqui? IPI, ICMS, são impostos que incidem sobre o material. Então, o preço do material, isso é custo direto, que vai incidir lá sobre o material, e não um percentual para eu pagar no BDI. Mais coisas que incidem sobre a folha de pagamento, INSS, FGTS e outros impostos. Isso está lá no custo direto, porque isso já está embutido na hora dos profissionais que ali trabalham. E por último, e aí o mais diferente deles, são os impostos de natureza direta e personalística da empresa, de acordo com o Acórdão 38 de 2018 do nosso TCU. Estes impostos de natureza direta, personalística, não estarão no BDI. O que significa dizer? Que esses impostos eles não incidem sobre o preço de venda daquele produto, eles não têm a ver com aquela obra em si. Tem a ver com a saúde financeira da empresa, tem a ver com quanto ela arrecadou, tem a ver com o lucro que ela teve naquele ano, né? No exercício daquele ano contábil. Então, veja, BDI é para coisas que estão relacionadas àquela obra. A gente paga para a sede, né? Em relação à sede da empresa, as despesas indiretas e o lucro faz parte do BDI, mas estão relacionados àquela obra daquela empresa e não à saúde financeira. Então veja, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido dependem da saúde financeira, do desempenho anual da empresa. Se ela teve lucro, quanto que ela vai pagar, onde que ela está enquadrada. Isso não é BDI. Ah, mas isso não é um imposto que a empresa vai ter que pagar? É. Ela se vire e, se ela quiser, coloque isso para lá e vai pagar de outro jeito. Tudo bem, se diz muitas vezes que ela vai dentro da hora da compor o BDI dela, ela não vai falar que pôs, mas ela vai pôr um percentual. Isso aí é lícito, está dentro do jogo, se seguiu as margens ali que o TCU estipula e ganhou como menor preço, tá lá. Só que isso não compõe BDI, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aí a gente entra na parte que o TCU traz para nós como a primeira expressão para o cálculo do BDI. Essa é do Tribunal de Contas da União. Ela e a outra que eu vou mencionar para vocês nessa aula são as duas utilizadas em mais de 90% dos casos para concurso público. Quando eu falo de BDI, eu tenho 3 observações. Tá? É essencial que a administração pública apresente o detalhamento do BDI e exija que o licitante também apresente o detalhamento do BDI. Por quê? Eu apresento todos os percentuais que eu estou adotando e quero que você apresente na hora da sua proposta. Por quê? Primeiro, aferir execuibilidade. Então, se você está pagando um BDI, a gente sabe que para a obra ali fica em 25%. Eu coloco um BDI de 2%, de 8%, de 3%. Eu não estou pagando nem os meus encargos. Isso é inexequível. Eu não estou pagando nem meu imposto. Ou seja, algum erro está aí. Então, eu consigo analisar a execuibilidade da proposta. E outra, se algum fato do príncipe, né, alheio, por exemplo, que é quando a gente aumenta o tributo ou cria um novo tributo que vai incidir sobre as obras, quando eu crio ou aumento alguma alíquota de algum tributo, como é que eu vou refletir isso no meu contrato se, na hora de pedir um reajuste, eu não tinha o detalhamento inicial do BDI? Então, digamos que o ISS aumentou de 3% para 4%. Ora, eu claramente, como empresa, vou pedir uma revisão
para a gente reajustar o preço do contrato, né? E aí eu preciso saber onde é que eu vou mexer, tá bom? A gente fala de reajuste, revisão e repactuação. Tratei tudo isso de maneira geral. Isso é um assunto bem mais específico. Em gestão e fiscalização eu falo sobre isso. Mas, bom, se algum imposto aumenta, eu tenho que saber se ele estava ali considerado, com quantos por cento, para fazer a alteração mais precisa. E aí, o próprio TCU vem e fala o seguinte: não existe uma única fórmula para o cálculo de BDI. Caralho, por que você não colocou essa fórmula sua? É a que deve ser utilizada sempre. Ele mesmo diz, olha, existem várias, essa é a que o TCU adota, mas não é a que as bancas adotam, pelo menos não em sua maioria. A do TCU está aí. O que isso significa? Exatamente este entendimento. Olha, já sei que o preço de venda é o custo direto vezes 1 mais BDI. Quem é o meu BDI? O BDI é o resultado dessa expressão. 1 mais administração central, seguro, riscos e garantias, vezes 1 mais despesas financeiras, vezes 1 mais lucro, dividido por 1 menos impostos. Isso tudo vai me dar um número maior que 1, né? Subtraio o 1 e multiplico por 100, eu acho o BDI em forma percentual. Depois que eu achei o BDI, eu venho aqui, calculo então o meu preço de venda. Na ordem do TCU, a lógica é calculo o BDI e acho depois então o meu preço de venda. Mais uma vez eu lembro, cuidado, administração local é custo direto, mobilização e desmobilização é custo direto pelo TCU, então tudo isso fica na planilha de custo direto. Taxas e emolumentos, o que eu quero dizer com taxas? Tem uma taxa de expedição de alvará, tem a taxa de vistoria, tem a taxa de avaliação de projeto, tem a taxa de, enfim, alguma taxa ambiental que eu preciso pagar. Se isso tudo é custo, isso tem um preço, isso deve ser remunerado, mas não no BDI, sim na planilha. Sim na planilha de custos, porque o BDI é uma coisa que entra percentual, é um percentual. E isso aqui, geralmente, as taxas e emolumentos municipais, eles têm um valor, e se tiver que ser pago, a gente prevê na planilha. Mais uma vez, imposto de renda e contribuição social incide sobre a renda líquida anual da empresa. Então não tem a ver com a obra em si, com o desempenho anual. Também sai, não aparece no BDI. Mas é imposto, mas é taxa, mas é tributo, mas não aparece nesse imposto aqui. Isso aqui é coisa que cai sobre o preço de venda da nossa obra. Tenho entendido. Assim a gente vê que o acórdão traz as faixas de valores de BDI por tipo de obra. Vamos olhar sempre para o médio, sabendo que o quartil inferior e superior, eles são balizas. Posso extrapolar para mais? Se tiver justificativa, em casos excepcionais, posso. Isso daí é uma baliza que o TCU traz. A gente vê que BDI varia de 22% a 27%, depende do tipo, da natureza da obra. Só que eu tenho BDI para simples fornecimento de material e equipamento. Já é bem menor. É o caso da ressonância magnética, é o caso de um reservatório pré-fabricado que só vai ser entregue, esse tipo de coisa. Tá ok? E aqui já havia mencionado na administração local o percentual máximo que deve ser inserido para a administração local no custo direto. Então isso aqui, estou falando de BDI, isso aqui eu estou falando de custo direto, percentual da administração local. E por que eu falei isso? Porque eu lembro que o TCU fala que a medição da administração local deve ser proporcional aos serviços executados. Fiz 10% esse mês? Então pago 10% da administração local. Mês que vem, fiz 18% da obra, avancei, pago mais 18% da administração local, para não ter antecipação de pagamentos, que é coisa não permitida por lei. Maravilha! Esse foi o entendimento do TCU. Qual é o entendimento do Cicro? Qual é o entendimento da SINAP? Para começar, começo de conversa, a SINAP já é bem clara. Ela fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo. Eu só ofereço tabela de custos de composições. Portanto, as referências da SINAP não consideram o valor de BDI. Sequer dispõem de metodologia para o cálculo de BDI, estando restrita à formação do custo global de referência. Quando a SINAP fala, eu só quero saber do custo global, o preço, depois você calcula o BDI aí e se vira. Já o Cicro, mantido pelo DENIT, foi um pouco mais ousado. Ele falou o seguinte, olha, o BDI, a gente calcula o preço de venda sobre custo direto.
BDI é nosso preço de venda sobre o custo direto, ou o BDI percentual é o preço de venda sobre o custo direto menos 1 vezes 100. É assim que a gente calcula. Não traz uma expressão detalhada do BDI, ou seja, aqui neste caso aqui, para calcular o BDI, eu tenho que ter o preço de venda. Olha só o que ele fala. O TCU já é diferente. O TCU fala assim, ó, a fórmula do BDI é essa. Calcula o BDI, depois você vai calcular o preço de venda. Aqui no DNIT não. O DNIT fala o seguinte, calcula o BDI de acordo com essa fórmula aí, mas depende do preço de venda. Entendeu? Precisa achar uma metodologia para calcular o preço de venda. E aí eu acho a metodologia mais utilizada nas provas, que é mais inclusive do que o do próprio TCU, que é o que Aldo Doria Matos, o papa aqui dos orçamentos, né, na editora Pínio, publica nos seus livros lá, Como Preparar Orçamento de Obra. Ele diz o seguinte, olha, eu calculo aqui, diferente do TCU. O TCU calcula o BDI e depois o preço de venda. Aqui não, aqui eu calculo o preço de venda e depois eu vejo o percentual do BDI, né? Quanto que deu em termos percentuais de benefícios e despesas indiretas, ou bonificação e despesas indiretas. E como é que eu calculo o preço de venda? Eu falo o seguinte, ora, em cima eu tenho o custo total, e embaixo eu tenho as incidências sobre o preço de venda. E o que incide sobre o preço de venda? O lucro e os impostos. Então, não é só os impostos, igual o TCU falava. O lucro, na verdade, ele não é em cima, ele é embaixo, porque ele incide sobre o preço de venda. Tá ok? Se eu falo que eu quero 20% de lucro, eu vou colocar o lucro ali nas incidências, aqui no que a gente chama de I percentual. E os impostos, a mesma coisa. E o que vai em cima? Ora, custo direto, mais, ora, custo indireto, que isso aqui, nós estamos falando aqui de Aldo Doria Matos, estamos falando de SINAP, Cicro, ou seja, tem distribuição de custo direto e custo indireto, administração central, custos financeiros e imprevistos e contingências aqui, aquela mesma ladainha. E, inclusive, na dica ele fala, errado aplicar percentual de lucratividade e imposto diretamente sobre o custo, pois eles incidem sobre o preço de venda. O correto é somar todos os custos e dividi-los por 1 menos I%, sendo I o somatório de tudo que incide sobre o preço de venda. Maravilha? Isso aqui, então, é a fórmula que nós mais utilizamos em termos de concurso para o BDI. Claro, se falar TCU, a fórmula é outra. Inclusive, esse preço de venda, depois fica fácil calcular o BDI. Mas eu posso calcular aqui o BDI também, se eu pego toda aquela expressão anterior e divido por custo direto mais indireto, chega numa expressão percentual para o BDI, que é 1 mais custo indireto, percentual agora, sempre que tiver isso aqui, é para usar o valor percentual e não o valor real, né, em reais, e sim em percentual, que lógico, né, 10%, se for 10%, na fórmula eu vou usar 0,10, tá? E aí ele chega essa fórmula, 1 mais AC%, CF% e C%. E aqui embaixo também nada muda, porque aqui a gente já tinha os percentuais de imposto e lucro em percentual. Veja que aqui o numerador é só valores, preço, e o numerador em percentual. Nessa outra expressão, para fazer a ordem inversa, aqui todos os itens acabam aparecendo em percentuais também, e aí eu calculo o preço de venda daquele mesmo jeito, custo direto, 1 mais BDI. Então o Aldo Doria Matos me dá uma opção, calcula o preço de venda, que é o que mais utilizado é essa, depois calcula o BDI, ou ele fala, quer calcular o BDI primeiro? Então beleza, vou manipular minha fórmula aqui, cheguei na fórmula de BDI, e aí eu calculo o BDI e depois o preço de venda, no caso aqui o preço de venda usa a mesma expressão do TCU, assim a gente encerra e bora resolver um bloco de questão, porque agora o bicho vai pegar.